Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos! Bem-vindos à nossa quarta aula. Olha, gente, que coisa boa! Já estamos na nossa penúltima aula. Olha que maravilha! Reta final da nossa disciplina, né, pessoal? Espero que vocês estejam aí compreendendo o conteúdo, né? E isso que importa para nós, né? É vocês estarem aí participando, mandando as suas dúvidas, né? Para que a gente possa estar tirando essas dúvidas de vocês aí, né? Então, estou aqui com o professor Alberto, né? Mais uma vez aqui nós dois vamos estar fazendo esse bate-bola aqui na disciplina de vocês, não é isso? Trabalhando junto aqui, eu e o professor Alberto nessa disciplina. E aí, professor, tudo bem com o senhor? Tudo bem, Marisete. Olha, seja muito bem-vindo, você aluno, você que está aí, professor presencial, estão presentes aí na nossa penúltima aula, penúltima, né, professor? Que pena, professor, né? Mas assim, nós estamos encerrando aí nessa última, digamos, última aula de conteúdo, a próxima é mais voltada para revisão, mas estamos encerrando aí um ciclo de conteúdos que foi passado nessa disciplina de gerenciamento e auditorias em cooperativa, e você aprendeu muito. Eu tenho certeza que você aprendeu muito, que você aproveitou bastante esse conteúdo e, é claro, absorveu aquilo que realmente te interessa para você montar a tua cooperativa, seja ela fictícia, seja ela real. Tenho certeza que essa parte de sistemas, que essa parte de auditoria, ela ficou bem claro para você. E caso não tenha ficado, caso ainda sobre alguma dúvida, nós estamos aqui à inteira disposição nessa aula, na próxima, e é claro, também pelo nosso chat online, pelo nosso chat Zap aí, que estamos sempre à disposição, nós e a coordenação do curso de cooperativismo. Seja bem-vindo, se acomode aí, mas não é para dormir, é para se acomodar, para ficar, ó, bem tranquilo, ó, se posiciona lá, não fica esse negócio deitadão não. Esse negócio deitadão você vai ficar com sono, com preguiça, ainda vai dar uma dor nas costas. Não é mesmo, Marisete? Com certeza, professor, né? Mas eu tenho certeza que aqui ninguém dorme não, professor. Ah, ninguém dorme aqui na nossa aula não, viu, gente? Proibido dormir aí, né? Então, vamos lá. O que nós vamos estudar hoje, professor? Então, pode colocar na tela aí, porque hoje o conteúdo é muito simples, né? Ó, elementos e formas de auditoria. Nós vamos passar sobre esses elementos aí, quais são, também auditoria e responsabilidade. E é claro, os objetivos dessa teleaula: entender o processo de auditoria em empresas cooperativas, né? Isso vai ficar muito claro, você vai entender aí de uma forma bem tranquila. Vamos descrever também a estrutura do sistema administrativo das cooperativas. Lembra que nós já falamos nas aulas anteriores lá sobre essa estrutura administrativa, sobre a área meio das organizações, né? Assim como também o processo de controle e auditoria como recurso indispensável na autogestão das cooperativas. E também falaremos, vamos identificar o quê? Os princípios básicos e sociais da auditoria. Foca aqui em mim, porque eu quero te dizer uma coisa, meu querido. Essa aula hoje é uma aula de um conteúdo que você, além de rever aquilo que nós já falamos, algumas coisas, né, você vai perceber que tem algo muito em comum entre essa aula e a segunda aula que nós demos aqui, que nós começamos a falar lá da estrutura das cooperativas, falamos de fluxograma, de organograma, né, de uma forma um pouco genérica, porque nós já tivemos dando aula sobre outra disciplina sobre esse conteúdo, e hoje você vai entender de uma forma bem clara essa parte meio que final, essa parte mais estratégica que nós falamos também na aula passada, e também sobre ainda a continuação da questão da auditoria e alguns termos aí que você vai entender como contábeis, mas que também são de forma bem geral, voltado para a auditoria e para o gerenciamento como um todo. Professora. Muito bem, professor. Então, pessoal, superado aí esse início, essa parte introdutória que o professor Alberto fez aí sobre o que nós vamos estudar hoje, sobre os objetivos da nossa aula, né? Então vamos entrar agora, começar o nosso estudo sobre a auditoria. O que nós vamos estar focando hoje nessa aula? É os objetos, é aonde que a auditoria vai atuar, o que deverá ser auditado dentro de uma cooperativa, né? Só lembrando, pessoal, que a cooperativa, ela é diferente, né, das outras empresas, né? Então, por isso também, a auditoria na cooperativa também ela vai ser um pouco, não vamos dizer diferenciada,
mas em função de alguns objetos que vai diferenciar a cooperativa de uma outra, então por isso é necessário também um conhecimento mais específico dentro de uma cooperativa para que possa fazer essa auditoria, né? Então vamos lá, vamos aqui para os nossos slides, né? Começar a leitura do nosso texto para que vocês possam já começar a compreender a auditoria dentro de uma sociedade cooperativa. Vamos lá. Então, a auditoria em sociedade cooperativa é o quê? É uma das formas de administração conhecer os erros praticados e corrigi-los, ou até mesmo evitá-los, né? Então, lembra como nós falamos na aula passada, o objetivo da auditoria não é aquela fiscalização, não é só apontar os erros, né? Mas sim também corrigir, ou seja, também prevenir, né? Para que possa não haver alguns erros dentro dos processos de uma cooperativa, né? Então, isso pode servir à auditoria competente especializada. Aquilo que eu falei para vocês, em razão da cooperativa, elas ter uma parte específica, elas se diferenciar das outras, então a auditoria também deve ser especializada e ter esses conhecimentos específicos inerentes a uma cooperativa, tá? Vamos continuar aqui. Então, qual é o papel da auditoria numa sociedade cooperativa? Vamos lá. A auditoria em uma sociedade cooperativa tem um papel fundamental dentro das sociedades, né? Olha aí, atenção, pessoal, né? Ponto importante, aonde tiver a setinha, atenção aí, ó, foca, porque pode ser questão de prova, tá certo? Através das técnicas e procedimentos específicos, auxilia os administradores no processo de gestão. Lembra que nós falamos também sobre gestão nas nossas aulas anteriores? Né? Então, a auditoria também, ela tem esse papel aqui de auxiliar os administradores no processo de gestão. Também, ela verifica as estruturas dos controles internos, contábeis e administrativo com a finalidade de aumentar a eficiência operacional e financeira, né? Resguardando o quê? O patrimônio da empresa, né? Ou seja, o patrimônio da cooperativa, tá certo? Vamos continuar aqui. Dentro desses aspectos patrimoniais, né, de uma cooperativa que precisam ser auditados. Então, vamos lá. Quais são os aspectos que precisam ser auditados? Olha aqui, ó. Os dados e informações, os documentos que dizem respeito à situação econômica da cooperativa, ou seja, todos os atos e fatos praticados dentro do exercício social, registrados ou não, precisam ser auditados. Olha que interessante isso daqui, pessoal. Isso aqui é muito importante vocês focarem aqui nesses aspectos patrimoniais, o que precisa ser auditados dentro de uma cooperativa. Continuando. Então, dentro desses aspectos patrimoniais, o que inclui também nesses dados de informação, que diz aqui, ó, dados de informação relativos às disponibilidades financeiras, né? O que seria esses aspectos aqui patrimoniais? Olha aqui, ó, os valores a receber inerente ao fornecimento de bens, produtos, mercadorias e serviços aos cooperados, clientes e terceiros, estoques de matérias-primas, matérias secundárias e produtos acabados. Então, isso aqui é o que nós chamamos dos aspectos patrimoniais aqui da cooperativa, né? Mais um ponto aqui. Mercadorias ou produtos para revenda, despesas a pagar antecipadas, empréstimos ou repasses efetuados aos cooperados para financiamento de suas atividades produtivas, os investimentos efetuados em outras empresas ou sociedades cooperativas, também isso aqui nós já vimos, esse ponto, né? Então, por isso que eu já estou fazendo só a leitura do texto aqui para vocês, porque nós já vimos alguns desses pontos aqui. Investimentos em ações, bem como informações relativas à aquisição e instalação do imobilizado de uso. Vamos ver se tem mais alguma coisa importante aqui nos nossos slides? Vamos lá. Tem sim. Mais um ponto aqui, ó. Também faz parte do conjunto de dados de informação que compõe os aspectos patrimoniais. Os valores devidos pela sociedade, cooperativa e seus empregados,
Encargos sociais aos cooperados referente à compra de seus produtos ou serviços, os valores devidos aos fornecedores de mercadorias ou serviços, inerentes aos valores devidos aos empréstimos, financiamentos tomados em instituições financeiras ou não. Ainda que fazem parte. Aqui, ó, as informações relativas ao controle de quê? Das receitas dos exercícios seguintes, dos valores que compõem o patrimônio líquido, como capital social, subscrito e integralizados. Depois nós vamos falar um pouquinho também sobre essa questão aqui do capital social subscrito e integralizado, né? Já falamos isso em outras disciplinas, mas nós vamos só reforçar um pouco mais na frente. Dos fundos de reservas legais estatutárias constituído, bem como os resultados do exercício à disposição da Assembleia Geral. Então, tudo isso aqui é o que nós chamamos de aspecto patrimonial, as informações relativas ao controle. São os pontos que precisam ser auditados, tá certo? As auditorias da conta do passivo. Então, o que nós vimos aqui? Os aspectos patrimoniais. Então, agora nós vamos ver aqui a auditoria nas contas do ativos. Isso aqui é conteúdo de onde? Contabilidade, né, pessoal? Mas como nós estamos tratando de auditoria, então por isso nós vamos falar um pouquinho aqui, mas é o ponto que precisa ser auditados. Nós não vamos entrar aqui na contabilidade, até porque vocês já viram esse ponto lá em contabilidade. Então nós vamos falar por que ele tem que ser auditado, tá certo? Então vamos lá. Aqui no slide. As contas do ativo representam o conjunto de dados e informações relativos aos bens e direitos de que a sociedade cooperativa dispõe em determinada data ou exercício social. Assim, deve o auditor verificar. O que o auditor deve verificar aqui? Ó? A disponibilidade, os devedores por funcionamento e os devedores por financiamento. São duas palavrinhas diferentes que nós vamos ver o significado, o que significa cada uma. Os estoques, as despesas do exercício seguinte. Então, esses pontos aqui é que trata da auditoria nas contas do ativo. Vamos ver o que significa cada uma delas, né? A disponibilidade. O que significa a disponibilidade aqui? Vamos lá. A disponibilidade representa os valores disponíveis em caixas, bancos e aplicações financeiras a curto prazo. O que o auditor deve fazer? Aqui, olha aqui, ó, deve o auditor verificar em determinada data, através da contagem física, os valores que compõem o saldo do caixa e confrontá-lo com os valores registrados na contabilidade, tá certo? Deve ainda observar que somente pode compor o saldo de caixa os valores representados por dinheiro em espécies ou cheque de depósito imediato. Então, isso aqui é o que significa a disponibilidade quando nós falamos das contas do ativo. E o que o auditor deve verificar nesse ponto aqui, tá certo? Vamos ver mais um ponto. Devedores por funcionamento. Lembra? Agora há pouco eu falei para vocês sobre os devedores do funcionamento e devedores do financiamento. Então, eu disse que seriam diferentes uma da outra. Então, vamos lá. Primeiro, os devedores por funcionamento. O que significa isso daqui? São os valores a receber dos cooperados e clientes referentes à realização das operações normais do dia a dia da cooperativa. Deve o auditor verificar junto aos controles internos existentes, especialmente aonde? Na tesouraria, os valores que a cooperativa tem a receber, que podem ser representados por duplicatas, notas promissórias, contratos, compromissos, compra e venda ou qualquer outro instrumento legal que represente o direito da cooperativa de receber a obrigação do devedor de pagar, né? Então, isso aqui, esse ponto aqui que fala dos devedores por funcionamentos, é o que a cooperativa tem que receber, tá certo? Vamos lá.
Outro ponto, devedores por financiamento. São os valores a receber dos cooperados e clientes referentes à concessão de financiamento, em especial para suas atividades. Olha que ponto importante aqui. Dependendo do ramo da cooperativa, também ela pode exercer esse papel, esse auxílio ao cooperado na questão de financiamento. Às vezes o cooperado ele precisa de um valor para aquisição de uma máquina. E aí o que ele faz? Ele vai até a cooperativa e ele vai pegar esse financiamento, tá certo? Então, e aí, o que o auditor vai auditar aqui? O ponto que ele vai observar nessa questão, quando se trata aqui dos devedores por financiamento. Deve o auditor verificar os contratos de financiamento, os controles existentes na tesouraria, bem como qualquer outro instrumento legal representante do direito da cooperativa de receber o valor financiado. Comparar esses valores com os registrados contabilmente em determinada data. Vamos ver mais um aqui. O estoque. Devem ser efetuados registros contábeis relativos aos produtos depositados pelo produtor na cooperativa, controlando apenas as quantidades físicas, extracontábil para fins de liquidação. O que deve o auditor fazer aqui nesse ponto do estoque? Deve o auditor verificar o nome do produto, a unidade, a quantidade, o valor unitário e a diferença a ser ajustada. Professora, antes de você dar uma continuada aí, gostaria de mandar um alôzinho aqui, né? Pode focar aqui em mim. As escolas, Dona Benta também já deram marcado presença aqui no nosso chat online. Estão à disposição, Escola João Marques, lá de Teobroma, Maria Laurinda Groff também está presente aí, Escola Antônio Frederico de Castro Alves, lá do município de Cujubim, e também a Escola Marechal Cordeiro, lá de Jaru, a professora Deise, que está aí presente. Então, acredito que vocês já estejam aí com os alunos acomodados, assistindo, atenciosos, eu tenho certeza disso. E é claro, estamos aqui à disposição. Qualquer dúvida, né, pode chamar a gente aqui, a gente para na hora. Né, a professora Marisete, ela está comentando bastante sobre essa questão das contas do ativo, o que deve realmente ser auditado. E aí nessa última parte que ela falou da questão do patrimônio, né, dos ativos patrimonial. Isso tudo na questão da disciplina de contabilidade já foi passado para vocês. Mas lembre-se bem, toda essa parte patrimonial ela está voltada àquilo que a organização tem disponível, na verdade, com seus prédios, seus carros, né, os veículos, equipamentos, as máquinas, todos esses bens que, é lógico, nós não vamos entrar nessa minúcia aqui de comentar, até porque é uma aula de uma disciplina de contabilidade. Mas indo para o lado da auditoria, olha só o papel importante do auditor neste processo, até pelo fato de que é o seguinte, como é que eu, como auditor, né, e você, cooperado, como é que eu vou auditar uma organização, a sua cooperativa, seja ela, e não vou analisar tudo aquilo que a organização tem, como bens, como direitos, como obrigações também, que nós vamos inclusive falar mais à frente, ou já até falamos, se não me engano, mas aí você começa a analisar o seguinte, opa, dá para deixar passar despercebido um computador desse daqui, numa organização, seja ela qual for? Imagine nós aqui no Instituto Federal, temos aí, vou chutar aqui por alto, 50 computadores, 50 notebooks. E aí vem uma auditoria. E aí essa auditoria começa a perceber que é o seguinte, opa, lá na nota fiscal, lá no balanço patrimonial lá do Instituto Federal, consta lá que tem 50 notebooks dessa marca aqui. Mas nós fizemos a contagem, nós verificamos tudo nos registros, só apareceram 48. Cadê os outros dois? Não é verdade? E aí você começa a analisar a auditoria não somente como aquele negócio, opa, vamos apontar o culpado, vamos apontar quem está errado, vamos apontar ali alguma coisa que está acontecendo de errado. Não, não é só isso, mas é para verificar, opa, mas você disse que tem 50, cara, mas aqui só apareceram 48, nós contamos 48, nos registros só aparece 48, e aí vão buscar saber de repente lá com o chefe do patrimônio, não, porque 2 deram problema, não tinha mais conserto, ficava inviável o conserto, mas nós esquecemos de dar baixa.
E olha só o papel da auditoria. Aí, ó, às vezes por esquecimento humano, pessoal, errar é humano, né? Às vezes as pessoas esquecem mesmo, mas às vezes acontece de a auditoria passar realmente, digamos assim, aquele pente fino ali e descobrir situações que muitas vezes vão passando, ficando despercebidas, né? E essas contas do ativo, as disponibilidades que foram faladas agora há pouco, tudo isso você tem que começar a analisar com um olhar mais crítico. E a auditoria, ela fala com um olhar mais crítico, não é isso, professor? É isso mesmo, professor, né? Então, como nós vimos essa parte aí da auditoria nas contas do ativo, né? Como o professor bem falou, o que seriam essas contas do ativo? É aqueles bens e direito que a cooperativa tem, certo? Então, agora nós vamos falar o quê? Da auditoria nas contas do passivo, né? Também, como vocês já viram, esse ponto lá em contabilidade, quando a professora lá de contabilidade falou sobre ativo e passivo, não é isso? Então, agora aqui nós estamos falando de quê? Da auditoria nessas contas. Então, acabamos de ver o que vai ser auditado aonde? Nas contas o quê? Do ativo. Então, agora nós vamos falar sobre o que vai ser auditado aonde? Nas contas do passivo, tá certo? O que seria isso aqui? Vamos aqui no nosso slide, né? As contas do passivo representam o quê? O conjunto de dados e informações relativos aos valores devido pela sociedade cooperativa. Os fornecedores de mercadorias de serviços cooperados, empregados e encargos sociais, inerentes aos impostos municipais, impostos estaduais, federais, empréstimos obtidos em instituições financeiras, ou não, entre outros valores a pagar, tá? Então, acredito que esse ponto aqui tenha ficado claro para vocês o que é as contas do passivo. Então, representa o quê? Informações relativas aos valores devidos pela cooperativa, tá certo? Mas se tiver com dúvidas, manda aqui para nós, tá certo? Vamos ver aqui, ó. Na auditoria do passivo, o que o auditor vai verificar? Quais são os pontos que ele precisa observar aqui nessa conta? Vamos lá. Na auditoria das contas do passivo, o auditor deverá verificar o quê? Credores por funcionamento, olha aí, ó, retomou lá o que nós vimos lá nas contas do ativo. Credores por financiamento, receita dos exercícios seguintes, mais um ponto aí, atenção aí, ó. É importante lembrar que o saldo dos empréstimos ou financiamentos deve ser classificado entre o passivo circulante e o passivo exigível, a longo prazo, de acordo com o respectivo financiamento. Professor, o senhor quer fazer um comentário sobre esse ponto aqui para os nossos alunos? Tem alguém com dúvida aí, professor? Isso, né? Aqui, ó. Antes de eu até comentar, tem uns alunos aqui que já mandaram, né, um alô muito bacana, né? Mandaram foto aqui, olha, legal, gostei da foto aí, eu apareci nessa foto, olha aí, que bom. Né? A Escola Dona Benta, né, eu já tinha falado, é lá do distrito de Nova Riachuelo, lá da CRED de Paraná. E também aqui, ó, boa tarde, professor de gerenciamento e auditoria, aqui a turma da Escola Fernando de Souza Gomes, lá de Rio Pardo, ó, estão ligados na aula muito bem, para vocês, parabéns aí, ó. Sem participação, pois estamos sem net, né, na sala de aula, né, a professora Ana Costa. Olha, professora, muito obrigado, mas eu tenho certeza que os alunos, a partir do momento que eles tiverem acesso ao conteúdo, tiverem acesso à aula, eles vão entender de uma forma muito facilitada. Qualquer coisa, é só chamar a gente no chat zap aí, que a gente está tirando todas essas dúvidas aí. E aí mandaram as fotinhas aqui, ficou muito boa, né, muito legal. E também, né, as professoras ali, ó, Escola Francisca Martendal, de Boa Esperança. Ó. Mande um alô para as alunas Denise e Vanessa. Olha, Denise e Vanessa, vocês que estão atentas na aula aí, muito obrigado, né, pela participação, né, de vocês nessa aula. E é lógico, não manda só alô não, manda dúvida, manda pergunta, manda questionamento aqui para nós estamos doidos para responder isso para vocês. Daqui a pouco, é claro, vai ter a resolução do exercício, né, que é exatamente para nós avaliarmos o que vocês entenderam, como foi a forma de entendimento de vocês do conteúdo. E numa próxima aula, lógico, vai ter a revisão geral e nós podemos ainda tirar outras dúvidas, mas sem problema nenhum. Não é isso, Marisete? Isso. E aí nós estávamos falando, Marisete, coloca aí na tela novamente esse slide, por favor. Sim, professor, ali, ó, olha aqui, ó. Na auditoria das contas do passivo, né? E aí, veja bem, o que o auditor deverá verificar ali, ó? Credores por funcionamento,
por financiamento, receita dos exercícios seguintes. E aí ele coloca uma setinha de atenção, e é como a professora Marisete deixou bem claro aqui agora há pouco. Quando tem essa setinha aí, fica esperto. Fica esperto porque é algo muito importante. Olha aqui, ó. É importante lembrar que os saldos dos empréstimos ou financiamentos devem ser classificados entre o passivo circulante e o passivo exigível a longo prazo, de acordo com os respectivos vencimentos. Aí coloca aqui para mim, ó, porque eu quero te dizer uma coisa. Esse saldo, ele não vai entrar naquele ano, tá? Ah, eu tenho um empréstimo que eu fiz aí com um banco, sei lá, com outra cooperativa, e esse empréstimo é de 100 mil, eu pago aí em 60 meses. Tu vai colocar esse saldo todo que está restante nesse ano todo? Não, meu querido. Se tu só pagou 10, ainda tem 50 a vencer. Mas quantas vencerão neste ano? Esse saldo você vai colocar nesse ano. Os demais, eles só vão entrar no próximo exercício, porque é uma dívida, digamos ali, uma despesa fixa, né? Porque você vai ter que pagar, você vai ter que honrar nos próximos 12 meses e assim sucessivamente até nós chegarmos à parcela de número 60. Tudo isso vai ter que entrar. Mas calma. Ah, eu tenho uma dívida de 100 milhões, mas essa dívida é parcelada em quantos anos? Esse empréstimo que você fez é parcelado em quantos anos? Por ano, você tem aquela dívida. No próximo ano entra mais o saldo remanescente daquela dívida que está lá de não sei quantos milhões que você adquiriu, né? Eu estou falando em milhões aqui, mas às vezes é um número muito grande, mas é porque nós temos que ser otimistas, né? A tua cooperativa, ela vai gerenciar milhões, seja ela de crédito, extrativista, seja ela mineral, enfim, o que for, né? É bom nós falarmos em milhões, porque isso atrai, não é verdade? Com certeza, professor, né? Nós temos que estar sempre, olha aí, pessoal, esse entusiasmo aqui do professor, né? Isso contagia a gente aí, né? Se falar em de milhões, né? Eu tô doida para receber esses milhões aí, viu, professor? Tá bom demais. Recebo, né, professor? Com certeza. Então, vamos lá, gente. Olha aqui, professor, o que o auditor deve verificar, olha aqui, ó, com relação aos grupos de credores por funcionamento. Ele vai efetuar a auditoria da seguinte forma: discriminação do valor a pagar, tipo de documento, saldo confirmado pela auditoria, saldo da contabilidade, diferença a ser ajustada. Atenção, pessoal, olha aí a seta de atenção, fiquem atentos. Matéria de prova. Deve o auditor verificar os contratos de financiamento, os contratos existentes na tesouraria, bem como qualquer outro instrumento legal que represente a obrigação da cooperativa de pagar o valor financiado. Exatamente, lembra professor. Lá? E aí a gente entra exatamente naquela situação, né? Olha aqui para nós, porque eu quero te dizer uma coisa, ó. Nós falamos, eu acabei de falar sobre essa situação. Nós temos um saldo a pagar, ó. Obrigação da cooperativa a pagar o valor financiado. E esse valor financiado é algo que vai entrar, se é no longo prazo, somente dentro daquele ano, o que tem relativo àquele ano. Mais do que isso, ele só vai entrar no exercício seguinte. Mas olha só aqui, ó, e ele coloca no texto, ó, deve o auditor verificar os contratos de financiamento, que muitas vezes existe a possibilidade de auditoria, ou de a cooperativa conseguir pagar ou sanar aquela dívida em menor tempo. Então, se houver essa previsão, porque digamos que a cooperativa esteja lucrando muito e aí, diante de uma assembleia geral, extraordinária ou ordinária, como nós já vimos na aula passada, eles decidem pagar, né? Opa, não, eu acho que nós conseguimos pagar esse empréstimo, ainda faltam 2 anos de parcela, nós conseguimos pagar no final deste exercício financeiro. E o contrato prevê isso, e a auditoria já viu e ela pode muito bem. Opa, se tem essa previsão, o ano que vem, quando eles vierem fazer uma nova auditoria, eles jamais vão falar, mas por que você pagou? Se ainda tinha 2 anos de parcela? Não, nós tivemos um lucro, registramos em ata numa assembleia geral, ordinária ou extraordinária, e cumprimos o pagamento, e isso com um desconto muito maior, ganhou a cooperativa, ganhou os cooperados, ganhou todo mundo que está dentro dela, não é isso, professor? Com certeza. Vamos lá, pessoal, vamos continuar aqui, vamos ver o que tem de importante aqui nos nossos slides. Aqui o professor já falou bastante sobre esse ponto aqui, sobre a receita do exercício seguinte, né? Que tal adiantarmos um pouquinho?
Não é, professor? Que já falamos sobre esse ponto aqui, então acho que podemos adiantar, né? Sim. Ou o senhor quer fazer um comentário mais ainda sobre isso aqui, professor? Vou só dar uma lida aí, ó. Receita do exercício seguinte, né? As receitas do exercício seguinte referem-se o quê? A valores registrados na contabilidade por ter suas realizações em períodos seguintes. Ele novamente traz a seta, né? Finda que a gente adianta o conteúdo e tá lá, né? Mas é bom que o aluno, além de ouvir a minha explicação, ele também vai ler o exercício e ele vai lembrar na hora. A auditoria dos valores contabilizados em receitas do exercício seguinte pode ser efetuada por meio da verificação de, e aí olha lá, ó, tipo de receita, olha só o tipo de receita, e ele coloca inclusive ali, ó, na imagem que você está vendo aí, ó, era um fluxo de caixa, um fluxo de entrada e saída de caixa aí da época antiga, né, quando não tinha sistema, quando não tinha máquinas e equipamentos igual nós temos moderno, hoje. Né, professor? Temos que analisar também o valor total, o número de meses para a apropriação, isso tudo tem que estar previsto, tá, gente? Número de meses apropriados, o valor apropriado contabilmente, também o valor apurado pela auditoria e a diferença a ser ajustada. E aí pode continuar, porque nós temos ainda aí a auditoria nas contas do patrimônio líquido. Eu gostaria até de comentar isso aqui, porque eu estudei bastante, né? Ó, as contas desse patrimônio líquido, conhecido até como PL, você vai encontrar isso no balanço patrimonial como PL, representam o quê? O conjunto de dados e informações relativas aos valores do capital social subscrito e integralizado pelos cooperados, bem como o quê? Ó, os fundos legais e os estatutários constituídos com sobras de exercícios anteriores, além das sobras à disposição da Assembleia Geral ordinária, não é a extraordinária. E aí eu gostaria muito de citar para vocês, antes de comentar, o outro slide, ele fala do capital social. Nós não falamos do capital social aqui, ó, subscrito, pode passar aí, professora. O capital social, isso aqui é o que interessa para você hoje, para você entender bem sobre essa parte. O que a auditoria tem que auditar lá? Ó. O capital social representa o valor das cotas partes integralizadas pelos cooperados. Quem são os cooperados, meu querido? Quem são? Sou eu, é você, é todo mundo que integralizou um recurso naquela cooperativa ou comprou alguma cota parte, por isso que diz aí, né? Em condições e quantitativos previstos, ó, isso do capital social no estatuto, tá bom? Bem como o valor capitalizado proveniente das parcelas das sobras anuais, destinadas ao quê? A integralização do capital social previsto no Estatuto ou deliberado na Assembleia Geral. Volta aqui porque eu quero te dizer uma coisa, volta aqui para mim, acorda, eu sei que você está ligado, eu sei que tem muitos alunos ligados aí, né? Mas às vezes você começa a falar de patrimônio líquido, de contas do ativo, do passivo, e aí você começa a ficar passivo ali com medo. Não, fique ativo. Vamos ficar ativo nessa aula aqui, porque o conteúdo é de suma importância para você. Quando nós falamos dessa questão do capital social, do patrimônio líquido da organização ou da cooperativa como um todo, o patrimônio líquido, nós estamos falando aquilo realmente que a cooperativa tem de forma líquida. Ou seja, se eu tenho R$1 milhão de patrimônio total, mas desses 1 milhão, 300 mil é de dívidas ainda com as empresas, meu patrimônio líquido é só 700. Eu retiro tudo aquilo que eu ainda devo ou aquilo que ainda não está pago de repente. Porque eu posso deixar de pagar e aquele bem vai ser retomado, não é verdade? Pelo vendedor. Então é aquilo realmente que sobrou comigo e é claro, conta-se aí o lucro, as sobras do exercício anterior, que vai ser integralizado, e tudo aquilo que realmente faz parte da cooperativa a partir daquele momento ou da auditoria que foi realizada, né? Tem mais um aqui, ó, que eu gostaria que você visse, coloca aí na tela, por favor. O auditor, então, deve verificar se os associados estão o quê? Olha só isso aqui, ó, integralizando cotas partes de capital social, pelo menos o mínimo estabelecido no Estatuto ou deliberado em Assembleia Geral. Isso quer dizer o quê? Para você entrar numa cooperativa, você tem que entrar com uma cota parte. Muitas vezes a cooperativa, ela coloca ali um valor mínimo para te entrar. Depende do tamanho da cooperativa, qual o ramo, né, de atuação dessa cooperativa. Se as parcelas das sobras anuais destinadas à integralização das cotas partes do capital social foram devidamente e corretamente distribuídas entre os cooperados. Olha só, proporcionalmente às suas operações realizadas com a cooperativa. Olha só coisa linda, volta aqui para mim. Digamos que eu e a professora Marisete, nós
nos associamos à cooperativa de vocês. E aí é uma cooperativa que, para mim poder entrar, eu tinha que comprar uma cota à parte, né? Não é para mim ser só cooperado, só chegando e vou ter direito a lucro? Não, eu entro com uma cota à parte, ou seja, eu entrei lá com R$5.000, pá. E aí a professora Marisete, que ganha mais do que eu, entrou com R$15.000, né? Ou seja, ela entrou com 3 vezes mais do que eu ganho, né? Mas a cota dela é maior ou menor que a minha? É claro que é maior. Ela entrou com 15, eu entrei com 5. Proporcionalmente, o lucro, né, da cooperativa, aquilo que realmente vai ser dividido entre os cooperados ao final do exercício financeiro, proporcionalmente ela vai ganhar 3 vezes mais do que eu, tá? Mas eu poderia ter entrado com mais? Ela poderia ter entrado com mais? É claro. E nós iremos ganhar de acordo com a nossa cota na cooperativa. E aí o auditor não pode deixar de analisar isso. Por que que de repente o professor Alberto entrou com 5, o professor Marisete com 15, o professor Alberto ganhou mais? Tem alguma coisa errada, não é verdade? Agora não, o auditor ele vai analisar, opa, a cota do professor Alberto proporcionalmente é X. A cota da professora Marisete é proporcionalmente X mais Y, porque ela entrou com uma parte maior. Não é isso, professora? Com certeza, professor. Aqui, né, eu só não vou participar se não tiver que ter um retorno maior aqui não, professor. Né? Então, vamos lá, pessoal. Então, professor Alberto, né, deu essa explanada, aprofundou bastante aqui nessa parte da integralização das cotas parte. Falou também um pouco o que seria essa parte das sobras, né? Como que essas sobras seriam divididas, né, entre os cooperados. Então, esse valor corresponde à questão das operações. Nessas operações significa o quê? O valor a mais que ele vai estar integralizando nessa cooperativa, ou então a movimentação, dependendo do ramo da cooperativa também que ele está participando, né? Lembrando que nós temos cooperativa de produção, temos cooperativa de consumos, temos cooperativas de trabalho, né? Cooperativas de crédito, então isso vai depender do ramo da cooperativa que você está se associando, tá certo? Então vamos lá, continuando aqui. Fundo de Assistência Técnica Educacional. Né? Então, o que acontece? Lembra quando o professor Alberto falou sobre as sobras agora há pouco, explicou o que seriam essas sobras? Então, o que acontece? No final do exercício, né, quando vai fazer esse balanço, então, tira desse valor, dessas sobras desse exercício, é tirado um percentual para esses fundos. Tá certo? Então, aqui nós vamos falar primeiro sobre o Fundo de Assistência Técnica Educacional. Né? O que seria isso aqui? A destinação desse fundo. Então, vamos lá. As sociedades cooperativas são obrigadas a olha, gente, obrigada. Isso significa estar onde? Lá na própria lei das cooperativas, que é a lei geral, tá certo? Então, isso aqui é obrigado. A cooperativa, ela não tem que dizer, não vou destinar esse percentual, não. Ela tem que destinar esse percentual sim, tá? Então, as cooperativas de crédito são obrigadas a constituir o Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social. O que isso significa? Se destina a prestação de assistência aos associados e familiares quando previsto nos estatutos dos empregados da cooperativa. Então, o que seria isso? O Fundo de Assistência Educacional, ele é para quê? É para aquela parte de capacitação, tá certo? Dos cooperados e de seus familiares ou de seus empregados. Então, que necessitam de capacitação, então todos os cooperados eles precisam ser capacitados. Então, para haver essa capacitação, o que precisa? De recursos, certo? Então, para isso, é destinado esse percentual aqui. Quantos por cento das sobras, né, que são destinadas para o fundo? Então, aqui, de acordo com a lei, é 5%, tá? Das sobras, dessa apuração final do exercício, daquelas sobras, né, que seriam distribuídas entre os cooperados, né, porque na cooperativa a gente fala distribuição, né, dentro, por isso que a linguagem da cooperativa ela vai diferenciar um pouquinho das outras empresas, porque ela tem características próprias, tem leis próprias que regem a cooperativa.
Então, esse percentual é 5% dessas sobras, né, que seriam distribuídas entre os cooperados, é destinado para o Fundo de Assistência Educacional, ou seja, destinado para a capacitação dos cooperados. Tá certo? Então, olha aí, ó, atenção, o valor está fixado na lei, na própria lei, de 5%, tá certo? Quer comentar alguma coisa, professor? Vamos só mandar um alôzinho aqui, né? Os alunos lá da escola Francisca Martendal, né, que já tinham dado um alô aí agorinha, e também a escola Alquindar Brasil, né, o 3º ano lá da escola Alquindar Brasil de Arouca, lá do município de Guajará-Mirim, você que está ligadinho aí, muito obrigado. Qualquer dúvida, estamos à disposição aqui. A gente vai continuar, até porque o tempo está acabando ali, nós ainda temos alguns slides, mas é algo que você já viu, são conteúdos aqui que muitas vezes ficam um pouco repetitivo, porque você já viu, inclusive, lá em contabilidade, não se difere muito dessa parte da auditoria aqui. Não é isso, professora? E aí até coloca no slide seguinte aí, ó, que quando ele fala do FATS, né, para confirmar a composição do saldo existente no FATS, ó, o auditor deve verificar o quê, ó? Saldo do FATS ao final do exercício anterior, isso é normal, qualquer auditor vai ter que analisar isso, independente seja FATS ou não, tá? Valor da sobra líquida, nós já falamos sobre isso aí, ó, do exercício, obtidas com o cooperado, e o resultado líquido oferido pela participação em sociedades não cooperativa, entre outros itens. E aí nós vemos aí o próximo, que é o fundo de reservas, né, que aí fala lá do artigo 28, né, que estabeleceu que as cooperativas são obrigadas a constituir o fundo de reserva. Gente, qualquer empresa, na verdade, ela necessita ter um fundo de reserva, mas as cooperativas elas têm obrigação por lei. Está escrito aí, ó, destinado a quê? A reparar perdas e atender ao desenvolvimento de suas atividades. Constituído, que olha a diferença, lá do FATS era até 5%, né, no mínimo. Aqui constituído com 10%, pelo menos, das sobras líquidas do exercício. E aí ele tem uma setinha aí, ó, os prejuízos no decorrer do exercício serão cobertos com os recursos provenientes desse fundo de reserva, e se forem insuficientes, mediante rateio entre os associados. Olha só que coisa linda, olha aqui para mim. Porque, ó, se nós temos sobras e nós tivemos ali uma perda, nós tivemos um prejuízo, não é verdade? Nós vamos pegar aquela reserva que está aqui, ó, prevista em lei, que é obrigação, pegar aquela reserva e vamos cobrir o prejuízo, né? Ah, mas espera aí, se teve prejuízo e nós não tínhamos lá o fundo, a reserva suficiente para cobrir aquilo, e aí nós vamos ter que fazer de onde? Tirar isso das cotas dos cooperados. Nós vamos ter que reduzir, na verdade, isso para poder pagar, honrar com esse compromisso das cooperativas, senão a cooperativa vai quebrar. Na verdade, gente, é uma cooperativa. Nós temos que, são os cooperados quem contribuem ali para aquela cooperativa existir e continuar, mas é claro, se a gestão da cooperativa não foi muito boa e deu prejuízo, é lógico, nós temos que tirar do patrimônio aí de cada cooperado. Não é isso, professor? Isso mesmo, professor, né? E isso aí vai ser o quê? Feito que é um rateio entre os cooperados para cobrir esses custos aí, desses eventuais prejuízos que a cooperativa possa ter tido durante todo o seu exercício aí, tá certo? Então, vamos continuar aqui? Vamos lá. Então, para confirmar a composição do saldo do fundo de reserva, o que o auditor deve verificar aqui, ó? Saldo do fundo de reserva ao final do exercício anterior, valor destinado à absorção das perdas no exercício anterior, valor das sobras líquidas do exercício anterior, entre outros itens. Então, é isso aqui que o auditor vai ter que verificar quando ele for auditar os fundos de reservas aqui, tá? E aí vamos para um outro ponto da auditoria, que trata dos aspectos formais, né? O que seriam esses aspectos formais aqui também que precisam ser auditados, tá certo? Vamos lá. Os aspectos formais são os relativos à constituição e à manutenção jurídica da natureza específica da cooperativa, cujas operações realizadas com os cooperados são abrangidas por benefícios fiscais aqui. Vejamos. Temos aqui a legislação da cooperativa, legislação tributária, cumprimento do estatuto social, determinações e deliberações tomadas nas Assembleias Gerais,
procedimentos de admissão, demissão, eliminação e exclusão dos cooperados, forma de distribuição das sobras ou rateio das perdas, tá? Então, isso aqui é o que nós chamamos de aspectos formais, ou seja, aquilo que está escrito ou que está definido na própria legislação, que deve ser cumprido, tá certo? Uma vez descrito na legislação ou nos estatutos, então isso nós digamos que isso é formais, ou seja, ele tem uma forma, né? E essa forma tem que ser seguida e é com essa obrigatoriedade aqui. Então, nesse ponto, o que o auditor vai também observar se está havendo esse cumprimento daquilo que foi descrito, ou que esteja disposto na legislação, ou em outros documentos, ou até mesmo no estatuto, tá certo? Vamos continuar aqui? Quando ele fala da admissão de novos associados, no estatuto isso deve estar previsto como que deve ser essa admissão de novos associados. Ou seja, lembram quando nós falamos, né, até mesmo anteriormente, nas nossas aulas anteriores, que para a constituição de uma cooperativa, a lei trata de uma cooperativa, seja ela de consumo ou seja ela de produção, o número mínimo para iniciar uma cooperativa são 20 cooperados, tá certo? Mas o que acontece? Temos o limite mínimo para iniciar, mas não temos o máximo. A lei não traz o máximo, ela traz o mínimo para iniciar. E de repente, iniciou com 20, mais aí 1 ano, 2 anos, ou até mesmo 6 meses, outros associados queiram participar dessa cooperativa. Então, aí vai haver o quê? Essa admissão desses novos associados. E isso tem que ter uma previsão aonde? No próprio estatuto tem que estar essa previsão, tá? Então, quanto a esse procedimento, o auditor, ele deve verificar o quê? A existência de pedido de ingresso dirigido ao presidente e assinado pelo interessado. Então, eu quero me associar a uma cooperativa. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dirigir ao presidente, né, isso mediante documento, e solicitar o meu ingresso, tá certo? O pedido de ingresso foi aprovado em reunião do órgão estatutário competente e seu nome consta na ata de reunião. Tá vendo que aqui tem um procedimento? Temos uma regra que deve ser seguido. O livro ou ficha de matrícula está preenchido ou assinado pelo associado e pelo representante legal da cooperativa? Houve subscrição e integralização do capital, no caso aqui das cotas partes do capital social, conforme determina o estatuto, né? Ou seja, houve uma promessa para o valor da cota parte que ele vai participar, então isso é subscrição. Então, quando ele tem naquela promessa, ele prometeu, tá certo? Eu vou contribuir com essa cota, esse valor, tá? Então, isso, digamos que isso é a subscrição. Mas aí, quando há integralização, ou seja, ele paga, tá certo? Então, o que houve? Houve a subscrição? Houve aquela promessa que ele iria participar com aquela cota parte e depois ele integralizou, ou seja, ele pagou. Então, isso aqui, o auditor também, ele precisa verificar nesse ponto que trata aqui da admissão de novos associados na cooperativa. Aí temos aqui um outro ponto, né, que é a tributação das operações com terceiro, mas esse ponto nós vamos retomar ele após o nosso intervalo, porque agora o nosso tempo já está se esgotando e aí nós vamos para o intervalo. Vocês irão resolver as questões e em seguida, antes da correção, porque as questões estão aí, ó, bem fáceis mesmo, eu tenho certeza que vocês vão responder, não terão nenhuma dificuldade. Então, quando retornarmos, nós vamos fechar esse ponto aqui e vamos partir para a correção das atividades, tá certo, pessoal? Tá? Então, vamos aí ao nosso intervalo e logo em seguida nós vamos retomar com esse ponto aqui, tá certo? Até mais, hein, pessoal?
Olá, pessoal! Estamos de volta, né? E aí, resolveram todas as questões? Gabaritaram tudo? Espero que sim, né, gente? Então, vamos terminar aqui agora o nosso conteúdo que ficou faltando para terminar esse ponto, para em seguida começarmos a fazer a correção das nossas atividades. Vamos lá agora? Vamos aqui para os nossos slides? Então, vamos lá. Então, vamos falar agora sobre a tributação das cooperativas realizada com um terceiro, né? O que precisa ser auditado nesse ponto aqui? O que o auditor precisa analisar, precisa verificar quando se trata da tributação das cooperativas realizada com terceiros? Para fazer o levantamento da tributação das operações realizadas com terceiro, o auditor deve analisar os processos de compra e venda que a cooperativa realiza com pessoas físicas ou jurídicas não filiadas à cooperativa, tá certo? Então, essa é a movimentação que a cooperativa faz, são as operações que ela faz também com terceiro, né? Com outras pessoas que não sejam cooperados, que a cooperativa também pode fazer essa negociação com outras pessoas que não sejam cooperados, tá certo? Então, vamos continuar aqui. Nas Assembleias Gerais, né? Também precisa ser auditado alguns pontos dentro da Assembleia Geral. Aqui, o que o auditor vai verificar? Vamos logo aqui para a nossa seta, a nossa pontinha de atenção aqui. Vamos lá. O auditor também deve verificar se foi preenchido o livro de presença, se houve quórum mínimo para a instalação e realização das Assembleias Gerais, além de outras questões. Lembrando que temos várias questões que devem ser tratadas dentro das Assembleias Gerais, tá certo? Então, esse ponto aqui é que o auditor precisa verificar, tá certo? No Conselho de Administração, o que o auditor precisa verificar aqui dentro do Conselho de Administração? Esse ponto aqui, o mesmo que ele vai verificar dentro do Conselho de Administração, ele verifica também dentro do Conselho Fiscal, tá certo? Alguns pontos. Então, vamos lá. O que ele vai verificar? Número mínimo de membros estabelecido no Estatuto Social. Se a diretoria executiva é composta por pelo menos metade dos membros do Conselho de Administração. Se entre seus membros existe parênteses entre si. Esse ponto aqui também é verificado dentro do Conselho Fiscal, tá certo? Vamos ver aqui mais um ponto. Se ele vem se reunindo ordinariamente dentro da frequência estabelecida no Estatuto Social. Se existe pelo menos a maioria de seus membros e se não existem cargos vagos que comprometam a maioria do Conselho de Administração. Se as atas estão sendo redigidas e assinadas regularmente. Também esse ponto aqui vale para o Conselho Fiscal, tá certo? Então, como eu já falei para vocês, que o auditor, os pontos que ele verifica dentro do Conselho Administrativo, também ele vai verificar dentro do Conselho Fiscal, né? Então, por isso, nós já podemos prosseguir nesse ponto aqui, porque é o mesmo que ele vai auditar, tá certo? Vamos seguindo aqui mais um pouco, né? Auditoria nos aspectos sociais. O que o auditor vai verificar aqui, ó? Os aspectos sociais são um conjunto de dados e informações inerentes ao relacionamento e à prestação de serviços da cooperativa para com seus cooperados, bem como a retribuição dos cooperados para com a cooperativa. As operações realizadas com terceiro, isso aqui também é importante, mas vamos direto aqui para a nossa setinha, para ver o que o auditor deve verificar aqui nesse ponto quando se fala das operações realizadas com terceiro. Devem verificar se as operações com terceiro estão sendo contabilizadas em separados das demais operações, de modo a permitir o cálculo para a incidência de tributos, entre outros, tá certo? Quanto à distribuição das sobras, também nós já falamos bastante sobre isso durante a aula, tá certo? Então, vamos partir direto aqui agora também para a nossa setinha aqui. Então, o que o auditor deve verificar? Olha aqui, ó.
O auditor deve também verificar se a operação do percentual de participação de cada associado nas operações realizadas na cooperativa foi efetuada corretamente, né? Falamos bastante sobre essa questão das sobras também anteriormente. Então, aqui nós focamos no ponto em que o auditor deve verificar, tá certo? No Estatuto Social. O Estatuto Social, ele é muito importante dentro da cooperativa. Por quê? O Estatuto é que ele vai trazer todo o regramento, tudo de como deve ser realizadas as atividades da cooperativa. Tudo está descrito aonde? Dentro do edital. E o edital, ele tem que estar em conformidade com a Lei Geral da Cooperativa. Agora, o que a Lei Geral fala? Quais são os pontos que o auditor deve verificar dentro do Estatuto? Essa previsão está prevista onde? Lá no artigo 21 da Lei Geral das Cooperativas. Então, esse material vocês têm aí, é importante que vocês façam uma leitura desse artigo, porque esse artigo que diz o que deve constar dentro do Estatuto. Então, o que deve constar no Estatuto é que o auditor deve verificar, tá certo? Então, vou deixar esse ponto, esse artigo aqui, para que vocês possam fazer a leitura dele, tá certo? Porque é a leitura do artigo mesmo que o auditor deve verificar aqui dentro do Estatuto, né? Vamos seguir aqui? Vamos agora para o nosso último ponto antes da nossa correção das atividades. O professor Alberto está ali ansioso para começar a correção das atividades com vocês, tá certo, pessoal? Então, ele está aqui. Vamos, professora, que eu quero corrigir as atividades aqui com o pessoal, né? Então, vamos lá. Calma, professor, eu só vou concluir isso aqui e o senhor vai conseguir fazer as correções, tá certo? Então, vamos lá. Prestação dos serviços aos cooperados. Os estatutos sociais da sociedade cooperativa especificam claramente os tipos de serviços que a cooperativa deve prestar a seu quadro social. O auditor deverá verificar durante a auditoria, olha aqui, atenção, se os serviços prestados aos cooperados e as atividades exercidas pela cooperativa estão dentro dos objetivos sociais previstos no Estatuto. O Estatuto é um documento de fundamental importância e todos os cooperados também devam ter conhecimento do Estatuto. A construção do Estatuto, ela é feita por todos os cooperados nas assembleias em conformidade com a Lei Geral, ou seja, a Lei Geral lá no artigo 21 da Lei Geral, tá certo? Por fim, verificar se o quadro social deseja mudanças nos objetivos sociais da cooperativa para lhe atender, entre outras atividades produtivas apoiadas pela cooperativa. Então, esse foi o nosso último ponto da nossa aula de hoje, pessoal. Então, agora, vamos corrigir as nossas atividades, né? Tenho certeza que vocês gabaritaram todas as atividades aí. Vamos lá, professor? Vamos fazer a correção dessas atividades aí? Vamos sim, professor. Pode colocar na tela a questão 1 aí. Mas antes, eu até gostaria de mandar um alô para os alunos da escola Padre Feijó, né, que já responderam, mandaram aqui. E aí eu até solicitei para que eles enviassem as respostas com a letra, né, da resposta. São questões objetivas, aí uma questão muito fácil, que as 4 questãozinhas, se você não responder, meu filho, você nem fala mais comigo quando você me encontrar pela rua, pelo amor de Deus. É brincadeira, é claro. Eu sei que todos vocês responderam de forma correta, muitos já me enviaram aqui, tá? Eu vou passando por ordem aqui, vou ler a primeira questão. Coloca aí a primeira questão então, professora, que eu quero dar uma lida nela aqui, ó, para os alunos entenderem bem. No que diz respeito à auditoria em sociedades cooperativas, é correto afirmar que, lembrando, pessoal, olha aí, ó, auditoria em sociedades cooperativas. Falamos demais nessas últimas 2 aulas que a gente falou de auditoria em cooperativa, né? Não está escrito no gibi, está escrito aqui no material que você tem, tá bom? Vamos aí então, vamos ver quais foram as respostas aqui. Vamos ver, Escola Marechal Cordeiro, as alunas Júlia e Eliandra, né? Mandaram o gabarito da questão 1, letra A. Quem mais mandou aqui?
Resposta da atividade Escola Francisca Martendal. Também responderam a letra A. Boa tarde, manda um alô para o 3º ano E, da Escola Alquindar Brasil, lá de Guajará. Alô, Alquindar Brasil, aquele abraço para vocês, alô, alunos, alô, professor presencial. Mandou também a resposta a professora Michela, né, inclusive. Escola Emburana, acabou de mandar aqui também a resposta da questão número 1, é a letra A. Tem mais alguém digitando, vamos ver quem está digitando aqui. Enquanto isso, eu vou lá ler a questão, porque, ó, veja bem, ó, no que diz respeito à auditoria em sociedades cooperativas, é correto afirmar que a maioria mandou letra A, Escola Estácio de Sá também, e aí vamos ler o que diz essa resposta, letra A aí. É uma das formas de a administração tomar conhecimento dos erros praticados e corrigi-los ou até mesmo evitá-los. Nossa, gente, será que é isso mesmo? Será que isso aí, a auditoria em sociedades diz respeito a isso? É correto afirmar que é uma das formas de a administração tomar conhecimento dos erros praticados e corrigi-los ou até mesmo evitá-los? Não seria a letra B não, pessoal? Vamos ver aí, ó. Não apresenta subsídios para o aperfeiçoamento dos procedimentos. Não, gente. Só o fato de não apresentar subsídios para o aperfeiçoamento de qualquer coisa, a gente já sabe que está errado. Não é verdade? Seria a letra C, então? É constituída por sócios. É auditoria para a prestação de serviços especializados a terceiros sem a presença dos pressupostos. Gente, está errado a partir daí. É mero procedimento burocrático. Não, não é mero procedimento burocrático. Representa o conjunto de dados e informações relativos aos valores do capital social integralizado pelos moradores da comunidade. Gente, o que os moradores têm a ver com essa história? A não ser se todos eles forem cooperados, né, professor? Então, coloca a resposta aí, professor. Eu acredito que todo mundo acertou. Parabéns a todas as escolas aí que mandaram, as escolas Ana Nery, Estácio de Sá, Emburana, Alquindar Brasil, não é verdade? Escola Francisca Martendal e também Marechal Cordeiro aí, que responderam muito bem. Escola ainda também, a escola Alquindar Brasil, que né, mandou, já falei agora há pouco. Muito bem, parabéns para vocês. Escola Bandeirantes, né, falou que está sem internet, mas também tem colaborado muito com o exercício. Vamos então para a questão número 2, vamos ver o que diz a número 2. Essa 2 é a mais fácil que tem. Essa aí, até o bebezinho que apareceu na sala, numa foto aí, ele respondia essa questão. O bebezinho que apareceu na foto aí da escola. Meu querido, você está na sala de aula, você tem que levar seu filho também para estudar. E isso é que realmente você é um vencedor, tá bom? Vamos ver aí, ó. O papel da auditoria consiste em verificar as estruturas de... Vamos ver quem respondeu aqui e o que respondeu. Estácio de Sá acabou de mandar aqui que a resposta 2 é a letra D, né? A escola Alquindar Brasil, lá de Guajará, mandou também que é a letra D. Francisca Martendal também confirmou letra D. Marechal Cordeiro, letra D também. Quem mais? Vamos lá, quem mais? Acabaram de responder aqui. Parece que foi todo mundo letra D. Emburana, letra D, parabéns. E Escola Tubarão apareceu agora, o aluno Guilherme, né? Marcou também a questão 2, a letra D. Coloca aí a resposta, professor, para a gente ver de que se... Ó, a letra D, né? Então, vou ler aqui novamente para você gravar. O papel da auditoria consiste em verificar. Vou ler todas as outras, né? Controle contábil, social e processual. O que tem a ver o processual nessa questão aqui? Então essa aqui de cara você já ia ler e falar, não, passa a caneta que isso aqui está errado. Vamos ver a letra B, se não seria controle comunitário. Para que eu quero saber da comunidade? Gente, nós estamos falando de cooperativas. Nós queremos auditar os processos da cooperativa e não da comunidade. A não ser que fosse uma comunidade feita totalmente por cooperados. Mas mesmo assim, nós só iríamos auditar a parte da cooperativa e não da comunidade, tá bom? Parte da comunidade a gente deixa para o prefeito da cidade, para o administrador local aí, tá bom? Letra C, controle social, patrimonial e comunitário. Não, pelo amor de Deus, para com isso, comunitário de novo. E aí a letra D, que foi todo mundo marcou, controle interno, contábil e administrativo. Parabéns a todos vocês. Aluno aqui, ó, Escola Tubarão já mandou letra 3. Vamos para número 3, que letra 3? Número 3,
Questão número 3, quanto ao que deve verificar o auditor na auditoria das contas do ativo? E aí nós colocamos aqui uma questão, tem uma ordem certa aqui, vamos ver quem mandou. Só para a gente verificar aqui a resposta de todos, se todo mundo foi unânime. Questão 3, pela ordem aqui, 4, 5, 3, 2, 1, vamos ver, 4, 5, 3, 2, 1 também, Martendal, a Marechal Cordeiro mandou. 4, 5, 3, 2, 1, a Escola Alquindar, lá de Guajará. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Eu não sei que escola é essa daqui. Escola Tubarão, 4, 5, 3, 2, 1. Henrique Dias, lá de Ariquemes, também apareceu agora aí. 4, 5, 3, 2, 1, parabéns. Escola Tubarão, aqui é a questão 4. Tem mais alguém que mandou? Tem mais alguém? Maria Nazaré, ó. 4, 5, 3, 2, 1. Vamos ler a resposta que o tempo está acabando. Coloca aí, professora. A ordem correta é essa, a ordem correta é essa. 4, 5, 3, 2, 1. Parabéns a todos vocês que responderam aí. Vamos para a última questão, então, para a gente fechar o nosso exercício aqui, responder todas. Questão 4, de acordo com a Lei 5.764/71, que é a lei das cooperativas, não é isso, professora? Isso mesmo, professor. As cooperativas são obrigadas a constituir o fundo de reservas. Eita, falei muito desse fundo de reservas, hein? Destinado para quê? A reparar perdas e atender ao desenvolvimento de suas atividades, constituído com pelo menos quantos por cento? Eita, esse aqui você pode confundir, viu? Nós falamos lá 2 tipos de percentuais, não vá confundir com o FATES, né? Não é o FATES, tá bom? O fundo de reservas. Vamos ver quais foram as respostas, para a gente finalizar aqui então, desde lá quando começaram a enviar. A Escola Alquindar Brasil, cadê? Não é aqui, não é aqui. Tá aqui, vamos começar a partir daqui as respostas. Escola Marechal Cordeiro, letra B. Escola Francisca Martendal, B. Alquindar também mandou letra B. Cadê? Quem mais? Escola Tubarão aqui, questão 3. Henrique Dias marcou letra A. Opa, vamos lá, calma. Escola Tubarão, questão 4, letra B, do aluno João Vitor. E a escola, só essas. Vamos para a resposta, professor, para a gente finalizar. Então, a resposta, quem marcou aí, letra B, tá vendo? Ó, quem marcou letra A e confundiu com o FATES, que era 5%. Na verdade, então, o fundo de reservas, 10% das sobras líquidas do exercício, não era 5, não era 11, não era 15 e nem tampouco 7% das sobras líquidas. A resposta certa, então, as cooperativas são obrigadas a constituir o fundo de reservas destinado a reparar perdas e atender ao desenvolvimento, Estácio acabou de mandar a letra B também, atender ao desenvolvimento de suas atividades, constituído com pelo menos 10% das sobras líquidas do exercício. Volto aqui só para me comentar essa questão, que eu queria te dizer o seguinte, né? Lembra lá que nós falamos, se deu lucro ou prejuízo, se deu lucro, normal, está ali o fundo de reserva, mas se deu prejuízo, esse prejuízo vai ser retirado exatamente desse fundo de reservas. Ah, mas se o prejuízo foi maior do que consta lá nesse fundo de reservas, aí, ou seja, nós vamos entrar para a parte do capital integralizado de cada cooperado para poder cobrir, digamos aí, o termo utilizado hoje em dia é o rombo, né, que aquele prejuízo causou na cooperativa para que não deixe ela descoberta. Eu vou dar o meu tchauzinho para vocês aqui, que a professora também vai se despedir. Essa nossa aula, nossa quarta e última aula de conteúdo, a próxima é só de revisão, né? Mas como eu falei desde o início, eu quero agradecer aos professores presenciais, aos alunos que estão colaborando. Nós tivemos aqui muitas respostas aí quanto às nossas atividades, aos nossos exercícios. Parabéns para vocês que participaram. E é claro, nós estamos à disposição, não é isso, professora? Isso mesmo, professor. Olha, gente, foi muito bom, né? Chegamos aqui ao final, quase o finalzinho, né, da nossa disciplina, nossa quarta aula. Na nossa próxima aula que vem é somente a revisão, né, para que vocês possam fazer a avaliação, né? Mas agradecer a participação de vocês, né? E colocar aqui mais uma vez, estamos à disposição. Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda para nós, né? A aula está terminando, mas aí vocês podem mandar as dúvidas de vocês por e-mail, que nós vamos ter o maior prazer em estar respondendo todas essas dúvidas de vocês, tá certo? Então, pessoal, fiquem com Deus e até
a semana que vem para a nossa última aula, tá certo? Tchau, gente! Educação à distância, mudando realidades.